Você já deve ter percebido como as inteligências artificiais têm dominado todos os assuntos em vários os tipos de negócio. E hoje a gente vai falar como você pode tirar o máximo, principalmente do ChatGPT, que é uma das inteligências artificiais mais famosas e acessíveis que a gente tem hoje no mercado, e como você pode criar um clone seu ou usar ela para diversos fins com o máximo de potencial que ela pode te entregar. Então fica até o final desse vídeo, porque você vai aprender como dominar de uma vez por todas, como criar um GPT personalizado que vai fazer tudo o que você precisar, quase como um clone seu ou de qualquer outro segmento, com maestria e perfeição. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Meu nome é Leonardo Gherardi e se você não me conhece, eu falo aqui muito sobre máquina de vendas, principalmente sobre estruturar uma operação onde o marketing e vendas escalam de forma previsível e onde o empresário consegue sair da operação construindo processos que fazem a operação seguir enquanto ele toca o estratégico. E antes da gente começar, eu já quero te pedir para se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações, porque isso ajuda muito para que a gente continue trazendo o máximo de conteúdo de valor para você. O que a gente precisa entender quando a gente fala de inteligência artificial? Bom, existem algumas nomenclaturas e algumas coisas que são novas para todo mundo, então as pessoas se confundem, não é por mal, mas que fazem a diferença na hora de você entender o que você quer e o que você está procurando. Então, eu vou começar primeiro explicando esses conceitos e depois a gente vai para a tela do meu computador para que você veja como pode extrair o máximo do seu GPT. A primeira coisa que já se fala muito e há muito mais tempo do que as inteligências artificiais são automações. O que é automação? É quando você utiliza algum sistema, alguma ferramenta, algum plugin ou integração para que tarefas repetitivas sejam agora automatizadas. Então, por exemplo, você fazer follow-up com leads por meio de um chatbot, você ter campanhas de e-mail marketing automatizadas, fazer distribuição de leads para o teu time de vendas, tudo isso são tarefas que são facilmente automatizadas. Mas existem também muitas outras tarefas que podem ser automatizadas também, mas não necessariamente elas dependem de uma inteligência artificial. Outra coisa que existe são os agentes de IA. O agente de IA, ele faz uma tarefa que uma pessoa usualmente faria. Então, por exemplo, você consegue fazer um agente de IA que ele consegue baixar arquivos, ler imagens, consegue ler as mensagens e, com base em um treinamento, ele responde de forma automática como se fosse uma pessoa. Então, ele é um agente com a inteligência artificial. Você usa ele como uma automação, mas com uma inteligência artificial por trás, pré-treinada e pré-programada, para que ela faça isso de uma forma tão perfeita como se fosse um humano. A outra forma é você usar os GPTs ou o próprio o chat GPT que você pode trabalhar. E você tem ali diversas versões e possibilidades. Você pode trabalhar com o chat GPT gratuito, você pode trabalhar com ele na versão paga e você pode trabalhar com ele em GPTs personalizados. E aí ele pode ser como se fosse um especialista com tudo que você sabe, um especialista em algum curso que você fez, em materiais que você pré-selecionou, e ele vai ficar muito inteligente e específico em um determinado assunto. É óbvio que tudo que eu vou ensinar aqui, você consegue usar para aprender e estudar muito mais e aumentar teu potencial, tua produtividade. Com esses conceitos em mente, agora a gente vai para a tela do computador para entender como você pode fazer isso no GPT. Então vamos lá, você está vendo aqui a tela do meu computador e com isso a gente começa a entender como vai ser o nosso processo. Primeiro eu estou com o ChatGPT já logado, tá? Então o que é importante você saber nesse processo? Você precisa, caso queira utilizar um GPT personalizado ou extrair o máximo do teu GPT, você precisa ter uma conta paga do GPT, tá? A conta gratuita ela vai servir para você fazer bastante coisa, mas para você extrair o máximo, seja com GPT comum ou com GPT personalizado, você precisa da conta paga. E para você criar um GPT personalizado, aí você não tem como fugir, você vai precisar de fato de uma conta paga no ChatGPT. Eu já vi muita gente utilizar o GPT da seguinte forma: ele manda um comando, então, e manda só assim, traduzir. Ele escreve assim os comandos, os prompts dele.
Então, tudo que ele for escrever, ele traduz. Então, ele fala ideias de vídeo de gastronomia. É assim que ele usa o GPT. Cara, primeiro que assim, você utilizando o pago ou o gratuito, você está desperdiçando o uso da ferramenta. Você tem que trabalhar com bons prompts. Não é o foco do meu vídeo ficar falando de prompt aqui, mas é só para você entender que você já está utilizando errado se você utiliza dessa forma, tá? Então, é isso. Primeiro, você tem que entender que até para criar um GPT, você vai precisar trabalhar com ele da melhor forma possível, explicando o máximo de informações possíveis para ele te entender, certo? Então, toda vez que você for abrir uma nova conversa aqui um novo chat, você começa dando um prompt do que ele vai fazer. Tanto que eu não vou mostrar aqui porque é pessoal, mas a minha lateral aqui, eu tenho um chat de GPT aberto para cada tipo de assunto. Então, por exemplo, eu tenho um para me dar ideias de vídeo, eu tenho um para fazer copies, eu tenho um para me ajudar com estratégias, um para criar textos, um para criar artigos no LinkedIn, para criar roteiro no YouTube. Você precisa abrir GPTs diferentes se você quiser que ele trabalhe de forma inteligente, certo? Então isso é mais uma dica de utilização. Mas beleza, se você já sabe disso, até aí isso não é uma novidade, caso você já esteja usando a ferramenta há um bom tempo. O que eu quero mostrar para você é algo diferente. Como você pode acessar GPTs personalizados e criar o seu. Você pode vir aqui no canto esquerdo e acessar um botãozinho chamado Explorar GPTs. Caso você faça isso, você vai ter acesso a GPTs personalizados públicos que pessoas ou empresas criaram. Então, por exemplo, aqui, eu tenho um GPT não conheço a empresa, não sei pronunciar. O Friend também não conheço, do Vide eu conheço, você conhece do Canva. Então são GPTs que eles estão aqui personalizados por essas empresas. Agora existem também os da comunidade. Então tem uma chamada Humanize AI, aí você consegue ver qual é o objetivo dela. Aqui tem uma que é o escolar, tem vários. Uma que eu utilizei por bastante tempo, e hoje muita gente utiliza, né? Acho que é o DALL-E, né? Que é para fazer as imagens, né? Mas existem aqui, por exemplo, hoje ele acho que nem mais está no top 5 aqui, né? Que é o de copy. Mas existem muitos para vários tipos de assunto e eles estão sempre sendo atualizados. São GPTs específicos que outras pessoas criaram. Agora, caso esses não te satisfaçam, você pode criar o seu. E aqui é o grande segredo. Você pode vir aqui em criar GPTs. Eu tenho já alguns para assuntos específicos. Então vamos lá. Ideias de que você pode fazer aqui. Por exemplo, e isso eu faço, tá? Eu fiz um curso que eu achei muito legal e tudo que eu ia falando, eu ia anotando, ia anotando, ia anotando, ia anotando. Só que, naturalmente, depois de um tempo, você acaba desperdiçando ou não usando mais essas anotações. E aí você pode fazer o quê? Colocar tudo isso em um GPT para ser a memória mãe dele. E aí todos os materiais que eu fiz esse curso, por exemplo, materiais relacionados à parte teórica, à parte técnica, eu fui colocando dentro desse GPT para como se ele fosse um suporte personalizado para mim. Mas, obviamente, gente, eu não compartilhei com ninguém, isso é para uso pessoal. Então, se você for fazer isso, é só para ter uso pessoal, não saia compartilhando. Até porque, para você utilizar da melhor forma, você vai ter que ter feito o curso, senão não vai fazer sentido. Outro GPT que eu criei foi para analisar o meu time de vendas. Então, eu tenho um GPT ali, totalmente ciente da minha estratégia, das abordagens, dos scripts, e ele fica linkado aí com outras automações, e aí eu uso agentes para fazer isso, onde ele fica analisando os scripts de vendas do meu time. E com isso, eu consigo ali saber se eles estão fazendo dentro do pitch ou não que a gente estabeleceu. Mas agora, além dessas ideias, aí a tua criatividade vai mandar, eu vou começar a criar um. Então, vamos lá. Você pode vir tanto em explorar GPTs, como eu mostrei, e depois clicar em criar, ou clicar aqui na sua fotinho em meus GPTs, certo? E aí, quando você clicar isso, ele vai abrir os seus GPTs. Eu vou ir direto aqui em criar. Olha que legal. Vamos entender esse ambiente, então, que a gente tem na nossa mão. Eu tenho aqui do lado esquerdo um campo com chat e do lado direito um outro campo com chat. O que seria isso? O lado direito aqui, ele é para eu pré-visualizar, ou seja, é como se eu estivesse conversando com o GPT que eu criei. Nesse momento, ele não tem nada. Já do lado esquerdo, aqui, é para eu colocar as informações que eu quero que ele assimile na base dele.
Então aqui eu posso imputar as informações. Aqui são os comandos mãe, vamos dizer assim. Então você tem duas formas de criar o teu GPT. Uma é você conversando e dizendo, então, por exemplo, eu quero que este GPT seja para me ajudar, ou não vou nem para me ajudar, seja especialista em YouTube. Só que dessa forma, elas por elas, um GPT comum poderia fazer, certo? Então até aí não muda nada. O que faria a diferença? Então aqui, ó, tá vendo? Ele tá até com esse símbolo aqui pensando, atualizando o GPT. Aí vem a parte que é a cereja do bolo, quando a gente vem aqui para a aba configurar. Então eu venho aqui na aba configurar, eu vou chamar ele de especialista de YouTube, ou caso você queira pegar e colocar aqui o nome de algum curso que você fez, ou anotações do curso do fulano, ou no caso, quem é meu aluno, tem acesso ao nosso GPT com toda a nossa metodologia. E aí, como que faz? Eu coloquei ali aquele comando para ele inicial, ele já entendeu aqui, ó, uma série de informações. Tá vendo? Ele já trouxe aqui para as instruções dele. E aí, ó, ele já traz algumas ideias de quebra-gelo. Eu posso deixar esses quebra-gelos aqui, né, prontos para toda vez que eu abrir um GPT, ele vai ficar aqui, né, várias sugestões de botão, né? Mas posso personalizar também. E o mais legal, aqui eu carrego arquivos. Então, digamos aqui, ó, vou pegar um exemplo, tá? Vou abrir e carregar meus arquivos aqui. Vou vir aqui, eu não sei se você... Acredito que você consegue ver sim essa tela. Vou ir diretamente nos documentos da Alture aqui. Vou diretamente nos materiais do curso, tá vendo? Então aqui no curso eu tenho o conteúdo do curso, a copy de vídeo de vendas que a gente ensina, modelo de gestão comercial, pitch de vendas, modelo de playbook, script de closer. Eu posso pegar tudo isso aqui e jogar para dentro do meu GPT. Óbvio que aqui eu estou criando um GPT, né, como ilustração, um GPT que é especialista em YouTube. Então, caso eu tenha materiais, experiência e know-how em YouTube, eu posso escrever horas e horas de conteúdo ali e trazer para cá, certo? Outra coisa que você pode fazer, e foi o que eu fiz, eu tenho um livro escrito. Eu trouxe o meu livro para dentro de um GPT. E lá ele tem toda a minha bagagem, experiência que eu escrevi ao longo dos anos dentro de um livro, agora no GPT. Ou seja, ele lembra de coisas que eu já não lembro mais, porque eu escrevi já fazem alguns anos. Então aqui você consegue colocar isso. Então olha que legal, posso subir todas as informações que eu quiser aqui dentro. E aí, por exemplo, eu poderia criar um que é especialista em scripts de prospecção. E aí eu subo os meus melhores scripts de prospecção, que inclusive esses são os materiais do curso. Então tem aqui, ó, script de prospecção, podia colocar esse daqui e esse daqui, ó. Todos esses scripts de prospecção podia colocar para ele. E ao longo do tempo ir atualizando, falando, olha, esse funcionou melhor, aquele funcionou melhor. Outra coisa que você pode fazer aqui, ó, habilitar os recursos. Você vai permitir que ele busque na web mais coisas? Não, eu quero que ele busque somente o meu conhecimento. Eu quero que ele abra a lousa dele ali para montar o campo mais aberto ou instruções em mapa? Não, para mim não faz sentido, digamos, né? Estou dando um exemplo, tá, gente? Geração de imagens. Não, isso daqui eu também não quero que gere imagens. Ou quero que gere imagens para fazer minhas thumbnails. E aí eu posso subir modelos de thumbnail que eu utilizo, né? Ou até fazer um exemplo, especialista de... Vou mudar, atualizando. Atualizando. Será um especialista em thumbnail. Tá vendo? Vou pedir para ele fazer isso daqui. E ele vai deixar essas informações salvas. Aí o que eu posso fazer? Subir algumas thumbnails que eu já fiz, que são aquelas fotinhas que provavelmente você viu até no início desse vídeo aqui. Carreguei thumbnails aqui já editadas. Legal? Então, boa. Montei aqui, coloquei as informações. Vamos ver se a gente tem mais configurações adicionais. Use dados de conversas em seu GPT para aprimorar nossos modelos. Pode deixar habilitado ou não. Tem como a gente adicionar ações, tá? Não vou entrar nesse mérito porque já vai ficando mais complexo. Mas basicamente aqui, ó, você pode colocar tudo. Ele já está gerando inclusive a imagem do nosso perfilzinho aqui do nosso GPT. E aí com isso a gente vai tendo ali cada vez mais personalização. Ó, tá vendo? Ele criou... Essa vai ser a imagem do nosso GPT. Já até atualizou aqui em cima, tá vendo? Então tá bom.
Legal. Configurações aqui, digamos que eu finalizei todas as configurações, o ideal é que você trabalhe muito ele e teste bastante. O GPT, por exemplo, que os meus alunos, os mentorados, e você pode ter acesso, inclusive, que é especialista em máquina de vendas, ele foi preparado ali com muita orientação, depois eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, é isso. Aí eu posso fazer um teste aqui com ele e pedir para visualizar. Poderia criar uma thumbnail de vídeo com o tema Crie seu clone AI. Vai ser esse aqui. Acho que vai ser até o nome do nosso vídeo aqui no YouTube. Ah, ele já fez uma série de perguntas, tá vendo? Ó, legal. Legal, vamos ver. Ele pediu bastante coisa. Aí eu teria que... Vou pedir assim, ó. Ele deu sugestões, inclusive. Pode prosseguir. Obviamente, né, gente? Eu tô falando ali para não fazer, né? Faço o que eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Falei no começo do vídeo para não mandar assim comandos aleatórios, mas aqui é só para exemplificar para vocês. Então, ele pediu aqui, ó, qual o seu público-alvo, qual o tom do vídeo que aparecer na thumbnail, qual o seu estilo visual. Ele fez perguntas para mim. E aí, provavelmente, ele trouxe aqui, ó, já um prompt sugestivo, já que eu não dei nenhum, tá vendo? E aí ele vai trazer aqui a imagem. Olha que legal. Olha que legal. Tá vendo? Tudo isso porque, gente, na hora aqui, tá? E eu já pedi para ele fazer isso e ele criou. Obviamente, se eu tivesse mandado uma foto minha, ele deveria ter feito ainda de uma forma perfeita o vídeo, o nosso clone aqui na nossa thumbnail, por assim dizer. Então, legal. Ele atendeu o que eu precisava, esse meu GPT? Legal. Posso clicar aqui em criar. Ao clicar em criar, se eu deixar apenas para mim, só eu vou ter acesso a esse GPT, que é o que eu recomendo que você faça. Afinal de contas, se você está treinando, você está tendo trabalho, deixe ele para você. Qualquer pessoa com link, caso você queira mandar para algum amigo, alguém da sua equipe. E loja GPT é ali no começo, onde a gente viu que todas as pessoas podem acessar e ver. Quando eu salvar ele, ele pode aparecer aqui na minha lateral esquerda, caso ele apareça aqui, que o meu já tem bastante GPT, ou eu posso acessar os meus GPTs. E aí, quando eu clico em meus GPTs, ele vai estar aparecendo aqui em cima, certo? Ou na minha lista. Eu vou dar um exemplo para você aqui de como eu criei o Máquina de Vendas 360, que é o nosso. Então, ó, aqui, por exemplo, eu coloquei esse botão para você clicar em começar. Assim que você clica nele, ele já te dá aqui uma introdução para você se apresentar e se explicar o que você faz e o que você é, certo? E aí, vamos dar uma olhada, que eu vou até clicar em editar o GPT. Olha só quanto material ele tem aqui e quantas linhas eu coloquei nele, treinei, ele foi corrigindo para que ele ficasse bom, certo? Então, é treino, é teste até ele ficar do jeito que você quer e você ir validando. Se você chegou até o final desse vídeo, meu muito obrigado. E se você gosta de assuntos relacionados a marketing e vendas, eu preparei uma aula gratuita onde você pode aprender a estruturar sua máquina de vendas do zero. É só você clicar aqui embaixo na descrição, vou deixar um link para isso, e você consegue entender como construir a tua operação comercial do zero e saindo da operação de forma escalável e previsível. Só você clicar aqui embaixo. Outro aviso importante é que caso você queira ter acesso à minha bagagem com mais de 10 anos de experiência na área de vendas, eu criei um GPT com toda a minha metodologia, que ele é capaz de fazer tudo o que você precisa quando a gente fala de criar uma estratégia para uma máquina de vendas. Vou deixar aqui embaixo então um link para você acessar essa ferramenta poderosíssima que meus alunos, meus mentorados, as empresas que eu faço consultoria têm acesso e que você pode também ter acesso. Mais uma vez, meu muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Meu nome é Leonardo Gherardi e nos vemos no topo.